Oba! No vídeo de hoje eu vou plantar morangos. Essa fruta tão gostosa, fácil de cultivar e que pode ser plantada mesmo por quem tem pouco espaço, porque ela pode ser plantada e cultivada em vasos. Eu sou a Cris Bernardes, sou designer floral e jardinista apaixonada pela natureza. Já cultivei morangos na minha horta e hoje vou plantar os moranguinhos numa jardineira vertical e vou compartilhar com você tudo que a gente precisa saber sobre o sol, substrato, adubação, o que fazer com possíveis pragas que atacam os nossos moranguinhos. Vamos ao vídeo? Vamos começar falando sobre as mudas de morango. A gente pode fazer a retirada das sementes da fruta mesmo. Então a gente retira a semente, coloca num papel toalha, espera secar e aí semeia. Só que esse processo é bem mais demorado. Ou a gente pode já comprar mudinhas desenvolvidas prontas para o plantio. Eu comprei algumas menores e outro vasinho maior que inclusive eu já posso fazer a divisão de touceira. Aqui a planta mãe já tem mais mudas em um único vasinho. Ou depois que a gente já tem os moranguinhos, a gente pode fazer mudas através dos estolhos, que são caules rastejantes que se soltam da planta mãe e assim que ele encontra a terra, ele vai enraizar e formar uma nova muda. O ideal é que a gente espere o estolho enraizar para daí cortar da planta mãe e aí sim formar uma nova muda. As mudas através do estolho é a forma mais rápida e mais divertida de multiplicar os nossos pés de morango. Eu vou fazer o plantio dos meus pezinhos de morango nessa horta vertical, ela é auto-irrigável e eu ganhei de amigos já há bastante tempo. Eu acho que os pezinhos de morango vão ficar lindos aqui, eu estou bem empolgada para esse plantio. Mas você pode plantar em vasos de diversos tamanhos. Inclusive existem vasos próprios para morangos que se chamam morangueiras. E se você não tem muito espaço, uma sugestão é cultivar em vasos suspensos como esse ou em floreiras mais estreitas que cabem muitas vezes em espaços menores nas nossas casas. O importante é a gente escolher o vaso que se adapte para o nosso espaço e que o local tenha a luminosidade que os moranguinhos precisam para se desenvolver. Os morangos, assim como a grande maioria das plantas frutíferas, precisa receber pelo menos 4 horas de sol todos os dias. O sol vai estimular a formação de frutos, vai fazer com que esses frutos fiquem mais doces e vai deixar com que a planta fique mais saudável, mais resistente ao ataque de pragas e doenças. Então escolha o vaso que você vai plantar o seu moranguinho, que se adapte ao local da sua casa, que receba pelo menos 4 horas de sol todos os dias. Outra questão bem importante no cultivo dos moranguinhos em vasos é o substrato que a gente utiliza para o plantio. Ele precisa ser um substrato soltinho e com uma boa drenagem da água. Aquele substrato que quando a gente faz a rega e a água demora para drenar, demora para escorrer pelos furos do vaso, quer dizer que ele está muito compactado, então ele não é ideal. O substrato correto precisa ser soltinho e ter uma boa drenagem da água. No meu caso, eu preparei aqui um substrato utilizando terra vegetal, humus de minhoca, que é um adubo orgânico, uma parte de areia grossa de construção, que favorece a drenagem da água, e também acrescentei casquinhas de árvore, carvão triturado, que vão fazer com que esse substrato fique soltinho e não fique compactado. Se você for plantar os seus moranguinhos em vasos mais fundos, como esse meu aqui, o importante é fazer as camadas de drenagem. Então, colocar um material no fundo do vaso que vai favorecer a drenagem da água. Eu vou utilizar argila expandida, que é um material leve, e eu vou colocar lá no fundo do vaso.
Se você for plantar os seus moranguinhos em vasos mais rasos, aí não é necessário fazer a camada de drenagem, você pode colocar o substrato diretamente e fazer o plantio da sua muda. Como eu vou fazer o plantio dos meus morangos nessa horta vertical e ela é auto-irrigável, esses reservatórios aqui centrais eu vou abastecer com água. Eu acho uma maneira prática de cultivar para quem não tem muito tempo ou quem viaja com frequência, porque a planta vai, através dessas cordas que tem aqui dentro, ela vai puxar a água que tem dentro de cada reservatório, conforme a necessidade que ela tem. Isso se chama um sistema de capilaridade e ele é bem prático e ideal para o cultivo de morangos, porque os moranguinhos apreciam um solo mantido levemente úmido. A planta, quando está bem hidratada, ela mantém as folhas bem firminhas para cima e um aspecto bem saudável. Ontem mesmo fez sol aqui em Curitiba, estava um dia muito quente e eu não tinha molhado as minhas mudinhas e quando eu vi elas estavam bem desmaiadas. Então, quem cultiva morangos em vasos convencionais que não são os auto-irrigáveis, deve ficar sempre atenta à umidade do solo. Toca o solo para sentir. Se ele estiver levemente seco, é hora de regar. E rega em abundância para manter esse solo bem hidratado. Nos vasos auto-irrigáveis, o intervalo para a gente completar esses reservatórios com mais água, ele varia de aproximadamente 10 a 12 dias. Mas a gente tem que estar atento também e tocando o solo para sentir a umidade. Se você perceber que o solo está sequinho, quer dizer que a água do reservatório está muito baixa e a planta não está conseguindo puxar a água que ela necessita através dessas cordinhas aqui que funcionam como se fossem as raízes da planta buscando água. Vou começar a preparar minha horta para o plantio. Os reservatórios já estão cheios de água e a primeira parte é colocar a argila expandida e o substrato em cada espaço de plantio. Os morangos gostam de uma adubação regular, uma adubação frequente. Então eu vou começar colocando um adubo específico para o plantio, agora no substrato antes de plantar, e depois todos os meses eu vou fazer uma adubação regular. Vou colocar adubo bocashi, que é um adubo orgânico, fácil de aplicar, é só colocar diretamente no solo e dar uma revolvidinha na terra. Siga sempre as instruções do rótulo do fabricante, mas não se esqueça de adubar os seus morangos, porque é bem importante para que a planta frutifique e fique bem saudável. Existem também adubos específicos para frutíferas, então você pode escolher qual você prefere. Eu vou deixar fixado nos comentários o link dos produtos que eu estou usando aqui. Já estão formadas, o plantio é bem fácil, é só a gente apertar o potinho para retirar a muda com cuidado, sem machucar muito as raízes, abrir um buraquinho aqui na terra, posicionar a planta e dar uma leve firmada. Então eu plantei 3 mudinhas intercaladas em cada um desses andares da minha horta e as 2 mudas maiores aqui na parte de cima.
Eu plantei todas elas levemente inclinadas para fora, para que os moranguinhos fiquem pendurados e não fiquem em contato com a terra. Porque a fruta, quando fica em contato com a umidade da terra, ela tende a apodrecer mais rapidamente. Depois eu vou fazer uma cobertura desse solo, mas essa técnica de plantar com que as frutinhas fiquem pendentes para o lado de fora do vaso também ajuda bastante. Uma outra questão é a gente fazer a divisão de touceiras sempre que a planta estiver muito grande, muito densa. Então, replantar ao longo do tempo vai fazer com que a planta fique mais saudável, mais vigorosa. E como a minha floreira tem bastante espaço, eu coloquei somente 3 mudinhas em cada um desses andares, eu vou acrescentar uma planta ornamental, que é o Lambaria tradescantia, que tem essa cor bonita no verso das folhas e que também é uma planta que tem raízes fininhas, rasas, que não vai comprometer o desenvolvimento do morango. E as cores dessa planta vão deixar a minha floreira ainda mais bonita. A necessidade de luz dessa planta é similar com os morangos, por isso que eu posso plantá-las no mesmo vaso. Essas mudinhas de tradescantia fui eu quem fiz, utilizando um galinho. Eu fiz as mudas por estaca, então eu fiz aqui 15 mudas, a caixa tá bem desenvolvida, a cor dela vai ficar mais viva assim que ela começar a receber mais sol também. Então é interessante a gente ir fazendo mudas das plantas que a gente tem para combinar nos nossos arranjos. Prontinho! Eu adorei a minha horta de morangos e folhagens plantado em vaso. Eu tô ansiosa para que agora os moranguinhos comecem a produzir e eu possa colher as frutinhas. Eu acho que vai ser logo, porque alguns já estão com a frutinha e outros estão com flores, então logo eu terei morangos da minha própria colheita. E antes eu te falar uma parte bem importante do cultivo, que é sobre as pragas e doenças, eu quero te pedir, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça, clica aqui em curtir e compartilhe esse vídeo com os amigos. Plantar moranguinhos é uma atividade muito prazerosa e pode ser inclusive cultivada junto com as crianças, então não se esqueça, compartilhe esse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que eu trago aqui com tanto carinho para você. Um dos problemas mais comuns que a gente pode ter com os pezinhos de morango é o ataque de pulgões. Os pulgões sempre atacam os brotinhos novos, as folhinhas novas, então a gente tem que ficar bem atento. Mas a gente pode combatê-los através de uma calda de água e detergente neutro. É só diluir em 1 litro de água 3 colheres de detergente neutro, dilui bem, coloca num borrifador e pulveriza toda a planta sempre que você observar sinais de pulgões. É uma maneira eficaz de combater essa praga e sem prejudicar a planta e os frutos que a gente vai comer. Um outro problema que a gente pode ter é o ataque de fungos e tem 2 tipos mais comuns. Um forma manchas brancas que lembram um bolor, é o fungo oídio, e o outro forma ferrugens, manchas que parecem queimaduras nas folhas. Os problemas com fungos são muitas vezes ocasionados pelo substrato muito encharcado, então atenção à umidade do solo. E um terceiro problema seria o ataque de ácaros, aquelas aranhazinhas bem pequenininhas que formam teias e envelopam as folhas. E aí, para combater e prevenir
os fungos e os ácaros, a gente pode aplicar uma solução de enxofre e cobre. A gente já compra assim, é só diluir conforme a recomendação do rótulo do fabricante e pulverizar toda a planta. Ele é um fertilizante, então não vai comprometer a qualidade dos frutos, mas ele também ajuda a combater essas doenças e a prevenir novos ataques. E agora, para fazer o acabamento, eu vou colocar um pouco de aparas de grama em cima do substrato. Ele ajuda a conservar a umidade do solo e também previne o ataque de ácaros, porque esses bichinhos, eles gostam de ambientes mais escuros. Se a gente faz uma cobertura do solo com algum material mais claro, vai ajudar a prevenir o ataque dessas pragas. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo tanto quanto eu. Me conta nos comentários se você também vai passar a cultivar moranguinhos. Não se esqueça, clique em curtir, compartilhe o vídeo e se inscreva no meu canal. Nos vemos no próximo vídeo. Um beijo e até lá!